Vamos ver, ele acabou de estar numa live com o Reinhard, gente. Vamos ver se ele vai. Daniel. Ah, aceitou! Fiz igual você fez comigo. Eita! Eu quase saí correndo aqui. Você acabou de sair de uma live, né, Dani? Exatamente. E aí, tudo certo? Tudo como... Você já tá em São Paulo? Tô, cheguei hoje. Viu? Deixa eu falar. Eu vejo seu Instagram, assim, as perguntas, as pessoas só convidam você para viajar, né? Exato, mas eu nunca Viu? vou. Você tem um mundo para ir. Que dia você vem? Que dia que você vai me responder no Então, WhatsApp? Eu parei de responder. Eu não gosto. É tão legal as perguntas do seu Instagram, do Matheus, é tudo pergunta boa. Aí no meu Instagram eu pergunto, eu abro a pergunta, é assim: que dia você vai me responder? Que dia você vem me visitar? Eita, mas convenhamos que o dia que você vai me responder combina, né? Gente, o Daniel, gente, vamos falar ao vivo aqui. O Daniel não responde, gente. Não. Mas eu vou melhorar, gente. Eu tô melhorando. Você viu que Ah. Não, que o Vitor postou, o Vitor Azevedo postou que ele deletou todas as mensagens do WhatsApp. Ele falou, acho que agora eu vou conseguir manter em ordem. Então segue. Nossa, será que se eu deletar todas eu consigo recomeçar? Vou fazer acho isso? que é uma boa ideia para você. Eu estou com exatas Não. 316 mensagens não abertas. Nossa, Daniel. Que bom, você tá requisitado. Mas vou melhorar, vou melhorar. Acho que você tá requisitado. Eu não sei. Será que... Acho que tem muitas meninas solteiras procurando um marido, hein? Aleluia, vem, Senhor. Tô brincando. Menina solteira, mande mensagem para Daniel. Manda, eu preciso. Gente, preciso de uma secretária. Eu tô brincando. Meu sonho é ter alguém pra Daniel, você vai apanhar de mim. Você falou em mulher, você lembrou de mulher pra... Quer botar a mulher pra trabalhar já? Nossa, é verdade. Tô brincando. Gente, eu sou feminista. Tô zoado, não sou feminista. Olha, eu vou ensinar, gente, algo que eu aprendi com a minha sogra. A minha sogra tem o seguinte discurso. Presta atenção. Ela fala assim... Sua sogra é a melhor pessoa, no caso. É, ela é. E ela que me ensinou assim, ó, o que é do marido é nosso, o que é dela é dela. Então, o que é do meu marido é nosso, o que é meu é meu. Olha que lema bom. Tá fácil ser casado desse jeito. É por isso que eu não caso, gente. É por conta disso. Exatamente. Isso aí, Dica, mulherada. deixa eu fazer uma pergunta. Vai, manda. O que você acha que nesse momento assim meio pós-pandemia, as igrejas voltando, como é que você acha que as pessoas estão reagindo a tudo isso agora? Porque sabe que eu percebi que um monte de gente acostumou assim. A gente fala tanto de ser igreja nos nossos Instagrams, a gente fala tanto sobre viver o evangelho puro, simples e real. E aí sempre tem esse conflito das pessoas aí de, gente, eu vou para a igreja, eu volto para a igreja, tem que congregar. Você recebe muito disso também? Recebo, Dani. O pessoal sempre pergunta isso. Mas o que o que eu recebo muito, né, que eu vejo é pessoas que estavam numa denominação e que prega muita lei. Então eu vejo assim, as pessoas com dificuldades em retornar para ouvir lei, entendeu? Sim. E eu acho que isso que aconteceu da igreja não foi só na igreja, Dani. Eu acho que você que também aí tá no mundo business, eu percebi que as pessoas estão vendo que não tem mais a necessidade, às vezes, de estar no escritório tanto, que você consegue ter mais tempo em família, que você consegue fazer uma reunião, que você consegue, às vezes, nem viajar porque você tem a facilidade com a internet. Então, acho que isso foi geral, né? Em todas as Exato. áreas. Ressignificou muitos processos, né? Exatamente. Mas eu creio que nós, né, assim, como corpos de Cristo, a gente não funciona sozinho. E óbvio que a gente está tendo comunhão aqui, mas eu acho que nós, como bons crentes, a gente gosta do calor humano, né? Eu gosto. Eu pelo menos, eu adoro, eu amo louvor de igreja. Eu amo. Então, assim, eu adoro a hora do louvor, de estar lá, de levantar, de dançar. Eu sou aquela maluca de louvor, né? Que eu Eu gosto. também. Não que Sim. precisa ser assim. Cada um é cada um. Sim.
Eu sou assim dentro do meu carro também. Tipo, às vezes eu falo, gente, acho que Exatamente. o povo acha que eu sou louca dentro do meu carro. Eu boto o som do último e começo, choro, Não, levanto eu a choro, eu mão. grito, exatamente. Aqui em São Paulo, depois que eu honestamente eu não sabia o que fazer quando a gente ficava parado no trânsito por uma hora, eu falei, gente, vai ser meu momento. Aí eu tô lá assim, Jesus, aí os carros estão buzinando, muito bom. É. Muito bem observado, Gica, tipo, muito, assim, em todas as áreas, assim, a gente tem ressignificado processos, a vida na internet muito restrita também ao Instagram aconteceu de uma forma muito mais intensa agora, enfim, não só no mundo gospel, como você falou, com igrejas fazendo lives e pastores fazendo lives, mas assim, aulas e conteúdo e reuniões e tudo isso sendo ressignificado é um momento assim de repensar tanta coisa, né? Assim, voltando ao normal, a uma Sim, normalidade, que nem é o normal, na verdade, sim. mas eu percebo Mas. assim. Ah, Não, não, pode falar. Termina. não, eu só Conclui. percebi, tipo assim, eu fui para Goiânia, fui para IPS e fiquei um pouco mais em Goiás por conta de algumas circunstâncias e acabei encontrando pessoas que eu não via há muito tempo e muitas pessoas com esse mesmo questionamento, assim, de não quero voltar, como que eu faço agora? Tipo, desanimei e um desânimo meio, acho que por muitas consequências, às vezes, da desestrutura financeira que a gente tem vivido por conta das consequências do que a gente viveu, muitas pessoas ainda com grandes perdas e corona e tantas coisas acontecendo, e tantos Uhum. planos meio que frustrados, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que eu tenho vivido como eu tenho encarado esse processo assim de uma forma tão leve e feliz. Uhum. Não sei. E aí, às vezes, quando eu me deparo com pessoas assim que estão enxergando o processo assim como uma desgraça assim total, e eu entendo as consequências total, às vezes eu fico meio, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade às vezes como lidar com essa galera, sabe? Como tipo trazer pessoas para ter uma leitura mais espiritual e mais positiva daquilo que Jesus está fazendo no mundo, assim, e como esses processos, essa ressignificação de processo pode ser para o bem total, assim. Entende Sim. isso? Assim, daqueles que Entendo. amam Jesus são Sim, chamados com esse propósito. sim, E pensando perfeito. nisso. Sim, e eu vejo que, na verdade, sim, eu acho que aconteceu algo muito importante. Primeiro, do cristão entender que ele é a igreja, certo? Que Exato. ele não precisa de um templo para ser igreja. E eu creio que esse tempo, inclusive, assim, meu coração arde muito quando eu vejo o Ryan falando da colheita, né? Que nós vamos viver essa última colheita. Sim. E eu só creio que ela vai ser possível porque os membros estão sendo ativados. Exatamente. Sabe? O dedo, a unha. Porque Sim. tava tudo o corpo separado. O corpo estava nem esquartejado. O corpo estava, sei lá, dividido em Exato. zilhões. E agora eu vejo Cristo unindo mesmo o corpo, um só corpo, né? Onde Cristo é o cabeça. E nós, como cristãos, tendo essa consciência de que nós somos a igreja 24 horas por dia, aonde estivermos, não só no templo, que nós estamos reinando aqui, que nós, né, precisamos Exatamente. transbordar Jesus por onde estivermos. E eu, Gica, enxergo ali o momento de ir a uma reunião, um momento de celebração com os meus irmãos, porque aquilo não muda a minha vida. Entendeu? Porque muito tempo o evangélico, principalmente, ele caminhou como? Domingo é dia de culto, quarta é dia de célula, segunda, terça, quinta e sexta, Eu vivo a minha vida, eu vivo a exato. minha Esse vida. dualismo, do mundano e do divino. Isso, aquela coisa. Agora eu sou santo, agora eu não sou. Ixi, ai meu Deus, agora eu preciso. Entendeu? Então, assim, para mim, se eu for domingo na igreja, não vai mudar nada a minha vida no sentido de com Deus. Lógico que eu vou receber algo ali que vai estar disponível ali naquele momento, que se eu Sim, tivesse em casa, eu não receberia. Assim, exato. não que eu não receberia. Se eu estiver buscando a mesma coisa, eu recebo, mas às vezes tá acontecendo algo diferente lá, entendeu? Exato. Então, eu vejo assim, é um momento de celebração, é gostoso, eu amo estar com os irmãos em qualquer momento. Seja no Sim, templo, seja a galera vir fazer um churrasco aqui em casa, em qualquer momento. exato. Não, sabe uma experiência que a gente teve fantástica? Não sei se você viu que eu fui com o Matheus e com a Belinha para Uberaba. O Vi. pessoal acho que postou. Uhum. E aí o Matheus estava acompanhando um grupo de pessoas lá que eles eram bem unidos, muitos da mesma família e amigos, e eles começaram a se reunir, descobriram, assim, se apaixonaram pela nova aliança. O Matheus começou
a encontrar com eles assim regularmente através do FaceTime, e eles marcaram de ir lá conhecer. E aconteceu que eu tinha também amigos em comum e foi muito legal. Olha. Foi uma experiência muito linda. E eu saí de lá e ontem alguém me perguntou, um amigo meu, Daniel, como é que foi lá em Uberaba? E eu falei, cara, me acendeu assim uma esperança assim de uma igreja muito mais ativada, como você falou, assim, de gente. A gente viu pessoas assim que não estavam condicionadas a uma estrutura institucional, até porque as estruturas institucionais estão fechadas, a maioria delas até Uhum. hoje, aqui em São Paulo, assim, estão voltando agora algumas, mas e eles assim, sem frequentar uma instituição, sem ter nada institucionalizado, eles conseguiram se reunir, ser luz na vida do outro, desejar Jesus juntos e começaram a descobrir um evangelho que eles se apaixonaram, assim. E aí algumas pessoas falando da superficialidade de cristianismo que eles viviam e essa transformação de uma profundidade de cristianismo que eles têm vivido hoje. E eu fiquei, tipo assim, assustado, feliz, muitas sensações, assim, de perceber que tem como a gente ser igreja, tem como a gente se Tem reunir, como. ser Tem igreja, como. estar juntos, se edificar, e essas pedras juntas, assim, essas cartas vivas, essas Sim. pedras vivas, esses tanto de água juntas, assim, desses rios que brotam de dentro do nosso coração, juntos fazem com que haja uma conexão tão bonita, tão real, tão simples e tão forte no sentido dessa grande colheita, saca? Porque as pessoas olham para isso e desejam, saca? Eu fui para essa viagem, eu queria estar mais perto dessa galera, sabe? Eu tô com vocês aí na casa de vocês, eu quero estar mais perto de vocês, porque parece que a gente tem esse sentimento de igreja muito mais Sim, real, muito muito mais mais. transparente, e me parece assim, toda vez que o Reinhard fala, a gente vai tendo impressões espirituais, impressões progressivas daquilo que Jesus tem feito às nossas vidas. Eu falo, mano, essa colheita vai ser real dessa galera. Essa galera que entendeu quem elas são umas com as outras, assim, e estão bem menos preocupadas, assim. Ah, eu tenho que ir domingo ou não tenho que ir domingo? Assim, ter que ir domingo vai ser uma consequência do amor que você tem pelos outros e tudo, assim. Então é Uhum. bem menos a pergunta do tenho, posso, faço, quero, e muito mais assim, eu sou tão apaixonado por Jesus e qualquer expressão dessa paixão por Jesus é adequado, pode ser adequável à minha vida porque eu quero viver tudo isso em plenitude, sabe? Sim, Muito Dani. animado agora por esse processo. Tá Não, animada? eu muito. E eu vou te dizer, Gica, pessoalmente, minha percepção, né? Acredito muito nessa forma de ser igreja. Nessas conexões que você está conectado ali com pessoas do seu relacionamento, da sua família, e você cria esse movimento ali, você tem o tempo juntos. Eu acredito que a vida flui muito mais do que você tá do lado do irmão que você nunca viu na vida e que você vira Exato. para ele e fala que bom que você veio, mas você nem sente aquilo. Não tô falando que é Aleluia. errado, mas assim, eu acredito que os pastores que estiverem à frente de grandes igrejas, grandes denominações, eu acho que o vento está soprando para outro lugar. Minha experiência, minha percepção. Sim. Eu acho que todas essas estruturas, a forma que está sendo feita, eu acho que trava aquilo que Jesus tem para fazer. Porque toda estrutura Exato. trava. E sabe uma coisa que eu pensei sobre? Eu nunca acreditei e continuo convicto de que nada de coronavírus é um juízo de Deus, mas eu enxerguei que, tipo, honestamente, assim, a forma que a gente enxerga as coisas determina muito a nossa procedência, mas eu enxerguei, assim, como uma chance nossa, assim, tipo, é porque às vezes a gente fica tão sucumbido na estrutura, e eu entendo a dor do pastor que Sim. por 30 anos ele foi ensinado, doutrinado, e as pessoas doutrinadas naquela estrutura, e não vêm romper já por anos, mas continuam ali porque eles adequaram sua forma de pensamento e achar que aquilo é ser igreja, que eu achei a pandemia como uma oportunidade, assim, eu falava com um amigo ontem, e a gente falando de um diálogo que a gente teve em março, no começo da pandemia, de tipo assim, a gente falou, Daniel, ele falou para mim, Daniel, esse é o momento da gente conversar igreja. Assim, nós precisamos conversar igreja, nós precisamos Uau. conversar o que é ser igreja, e a gente está tendo uma oportunidade de desenvolver algo novo, parece que é uma chance divina, assim, tipo, mano, agora a gente pode fazer certo. É tipo, que a gente falou, apagar todas as mensagens do WhatsApp e começar uma nova vida. Pareceu que nos foi dada a oportunidade, e eu falo nós assim, as pessoas doutrinadas na instituição que substituíram o processo de ser
de ser uma instituição, por ser a verdadeira igreja, é como se falou, não tenho nada contra a instituição, amo, fiz parte da vida inteira, vou continuar parte de algumas instituições que eu simpatizo, que eu gosto, que estamos juntos, eu acredito que Jesus está fazendo coisa através deles, mas me pareceu assim, sabe uma atualização do celular nova? Tipo assim, Subiu um você pode download não novo. aceitar. E tipo, sabe, eu pensei nisso hoje, assim, meu celular apareceu uma atualização e eu falei, gente, parece que houve uma oportunidade de atualização. Quem atualizou vai ter um sistema operacional mais funcional. Sim. Quem não atualizou o celular vai travar. Sabe? E eu enxergo Adorei assim. a expressão. Não é interessante isso? Pensei nisso hoje, assim. Eu falei, mano, verdade. vai travar se a gente não atualizar. Não suporta, as pessoas não vão suportar. Então, a atualização do sistema operacional vem porque seu aparelho não consegue mais suportar o outro sistema operacional, para que ele tenha uma funcionalidade melhor. Então, para que a igreja tenha a funcionalidade que ela deve ter, ela precisa dar essa atualizada aí e perceber para onde o vento, você falou sobre o vento, perceber para onde o vento está tocando, como nós temos que reagir, por que nós estamos reagindo e como nós vamos fazer a igreja a partir de agora, assim. Uau, é isso, Dani. E é doido. E eu, assim, observando tudo isso já há um bom tempo, eu não sei você, mas o meu sentimento de dica pessoal, quando eu orava toda vez, é: Jesus, não me deixa perder essa onda. Exato. Eu quero estar nessa onda. Eu sempre falava assim, e continuo falando, Espírito Santo, mantém meus olhos fixos naquilo que o Senhor está fazendo. Não deixa eu desviar, porque isso aqui está sendo bom demais e eu tô ficando. E eu tô ficando enlouquecida com aquilo que o Senhor tem feito. E eu creio em algo específico para a nação brasileira, como um todo. Como eu creio que Deus está fazendo muita coisa no mundo, como a gente sabe pelo Reinhard na Europa, lá na Áustria, os cristãos. Exato. Forte. Mas eu creio assim muito forte de que há algo especial reservado para os brasileiros na nação. Sim, no mundo. Eu conversava com um amigo ontem, assim, parece que a gente está nesse clima profético, assim, de, mano, vai começar uma coisa muito forte aqui no nosso país e nós precisamos estar muito ligados nisso, assim. E no começo da pandemia, eu estava tendo um Jesus. Eita, peraí, travou. Não, destravou, pode ir. Agora. Não. No começo da pandemia, eu estava tendo um momento com Jesus que, de novo, assim, eu sou apaixonado por Hebreus, e aí eu tava lendo Hebreus 11, e tipo assim, e Jesus falando comigo, não fé, Hebreus 11. várias coisas. E aí me veio Hebreus 12, que nesse mesmo temor que você mencionou, eu ficava assim, Jesus, eu não quero perder, tipo, de verdade, assim, não deixa que eu me distraia, assim, me permita ter olhos abertos para eu não distrair daquilo que é real, daquilo que eu preciso fazer, daquilo que está acontecendo no mundo. E esse temor sempre muito real, assim, na minha vida. E aí, eu amo Hebreus 12, aí Hebreus 12 vai falar assim, que uma vez que a gente está cercado, tamanho nuvem de testemunha, nós nos livramos de todo peso e pecado, não peso do pecado. Então, às vezes no cristianismo a gente tem uma facilidade de se livrar do pecado, mas não nos livramos de algum dos pesos que nos atrapalham de correr a carreira. Aí ele vai falar, nos livramos do peso do pecado. Gente, estou falando aqui da minha cabeça. Mas depois leiam. Hebreus 12, ele fala, correndo a carreira que nos está proposta com os nossos olhos fixos em Jesus. E aí Jesus falou exatamente comigo isso, assim, é os seus olhos fixos que vão fazer com que você corra a carreira que você tem para correr. Então, não se preocupe, tipo, não deixe que esse temor tire o meu próprio temor estava me distraindo, assim. Sabe, assim, não, você precisa fazer e não estou fazendo. E aí Jesus falou comigo assim, só fica com os olhos aqui em mim. E aí ele continua dizendo assim que Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou tamanha oposição de pecadores, tamanha oposição do pecado, para que nós hoje pudéssemos correr e não nos cansar. Eu falei, caramba, tipo, porque às vezes o nosso cansaço nos distrai. E aí eu falei, Jesus, tipo, no começo da pandemia, e eu continuei declarando isso em todos os processos que eu vivi nos últimos meses, assim, tipo, Jesus, em tudo que eu tô fazendo, assim, sendo mais intencional no meu Instagram, lançando um curso, traduzindo o Reinhard, participando da campanha de lançamentos do Reinhard, vivendo tudo que eu tenho para viver, que foi uma correria louca. Eu falei, Jesus, que os meus olhos continuem fixos em Jesus, no Senhor, que é o autor e consumador da minha fé, que o Senhor suportou tamanha oposição para que eu não precisasse me cansar mais. Então, eu vou fazer tudo isso,
ressignificar o processo de ser igreja é muito cansativo, mas eu não vou me cansar porque os meus olhos estão em Jesus. Amém. E Uau. eu acho que esse é o nosso momento, assim, É o momento. essa onda tá para aqueles que estão com os olhos fixos em Jesus, assim. Eu tô apaixonado por viver isso agora, sabe? Ai, que lindo, porque é o meu sentimento. Forte, Gi. Não, Forte. é doido, gente. E você Muito. sabe, e é muito engraçado a gente tá falando sobre tudo isso, porque eu tava num carro hoje, até tava ouvindo você e o Reinhard, né? E Na me veio live. esse pensamento sobre a igreja, né? E eu falei assim, Jesus, eu falei assim, modifica, me dá olhos, porque eu não consigo mais acreditar na igreja. Gente, calma, entendam. Não na igreja de Jesus, pelo amor de Deus. Eu acredito totalmente na igreja de Jesus. Na instituição. Na instituição, na forma como está sendo feita. Eu não acredito mais na efetividade dela. Uhum. Você entendeu? Tipo, assim, do jeito que tá. Eu acho que é tudo muito travado, mas ao mesmo tempo, o Dani, assim, chega, às vezes dá um receio, porque você fala assim, será que eu tô sendo muito liberal? Né? Assim, às vezes dá uns conflitos, às vezes. Será que eu tô indo Exato. muito, muito ao contrário, né? Mas aí a gente. É difícil. Mas aí eu pensei nisso. Eu não lembrei, não em Hebreus 12, mas de manter os olhos fixos em Jesus para não ser enganados. Né? Exato. Tipo, e eu uso muito isso aqui no Reset. Eu falo muito, gente, mantém seus olhos fixos em Jesus. E para mim, essa é a chave de tudo. Uhum. Exato. Né? Fixar nele. A cada dia mais, assim, você falou do Mateus mais cedo e além de tudo que eu amo como um amigo, assim, eu fui presenciar esse momento que a gente teve lá em Uberaba e eu vendo, assim, o temor do Mateus que, tipo, como um líder, assim, ele é muito visto hoje como alguém que é uma referência no que diz respeito a interpretações bíblicas, a uma teologia forte, ao ministro da Nova Aliança, e tudo isso eu concordo que ele é, mas eu vendo, assim, teve uma hora que ele estava falando, e ele falando de Jesus, e falando da experiência de Jesus, e falando de algumas experiências dele, que eu estava em lágrimas, nem pelo que ele estava falando, mas eu fiquei, assim, em lágrimas, percebendo o temor que o Mateus tem em não substituir a figura do Espírito Santo na vida das pessoas. Uau. E aí, eu fiquei assim, tipo, gente, e comecei a pensar em igreja, me emocionando enquanto ele falava. Eu falava, gente, essa é a igreja, assim, eu tenho dificuldades hoje de lidar com a instituição, justamente por muitas vezes a estrutura substitui a condição do Espírito Santo na nossa vida, mas eu falei, tipo, Jesus, e agora? O que eu faço, assim? Como... E aí Jesus falando assim comigo, assim, você tem que ser exatamente assim, não substitua a condução do Espírito Santo na vida das pessoas, e se as pessoas são conduzidas pelo Espírito dentro de uma instituição, maravilha. Se fora de uma instituição conectada ao corpo, bom também, saca? O segredo é literalmente isso, assim. A cada vez mais eu tenho me desprendido da discussão, tem que ir na igreja ou não tem que ir na igreja? Essa não é a discussão. A discussão que a gente precisa gastar tempo eu tô sendo guiado pelo Espírito Santo ou não? Sabe? Eu tô sendo guiado, iluminado por aquele que me levaria em toda a verdade, que me guiaria em toda a verdade? E aí é bem menos o diálogo pode ou não pode, é bom ou não é bom. Exatamente. É tipo, na minha jornada com o Espírito Santo, eu devo estar aqui nessa instituição? Se sim, maravilha, se joga, cai. Assim, eu tenho vários amigos de Goiânia, de uma comunidade de igreja Dínamos que eu amo. Eu, hoje aqui em São Paulo, tenho uma dificuldade de agenda, porque eu tô sempre viajando nos finais de semana, mas a cada vez mais dessa impossibilidade de estar conectado com uma instituição em função da minha agenda, eu fico a cada vez mais pensando assim, mas eu tô sendo guiado pelo Espírito Santo, sabe? Na verdade que eu preciso viver hoje. E aí eu vou ficando em paz. E aí eu fico pensando que assim, eu quero muito usar das nossas plataformas, Dica, da minha plataforma, daquilo, da voz que Jesus tem me dado, e eu percebo que é isso que você tem feito aqui, que é tipo, levar as pessoas a serem próximas do Espírito Santo. Exatamente. E aí elas vão ser guiadas em toda a verdade. Exatamente. Bem menos assim, vamos para a igreja. Não, vamos criar a igreja orgânica. Eu não tô aqui para criar a igreja orgânica. É Jesus quem edifica a igreja dele, sabe?
Da E aí, forma que tem que ser, né, uhum, ô Dani? Porque assim, cada realidade de cada pessoa é diferente. E é aham, isso que a gente tem que entender, que Jesus quer usar cada um na sua realidade, no seu meio, da forma que ele quiser. Então não vai na ter uma soberania regra. dele. Entendeu? Não Uhum. vai ter, tem que ser assim, 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 assim. Não. A única coisa que tem que ser é, temos que encabeçar a Cristo. Ponto. É, exatamente. Entendeu? Jesus, o Isso. cabeça de todas as coisas, edificando a sua igreja, e a gente sendo amado por ele, caminhando na verdade dele e sendo um com os irmãos, sabe? Esses dias alguém fez uma pergunta teológica que eu não achei tão. Quando a pergunta é muito teológica, eu mando pro Matheus, né? Lógico. Eu também. Ou eu pergunto o Matheus e dou uma resposta como Vamos se fosse criar eu. Disque Mateus? Vamos criar o Instagram Disque Exato, Mateus? exatamente. Mas esses dias alguém me fez uma pergunta teológica, mas sabe aquela pergunta bem mais para atiçar do que para saber, Sim. sabe? E aí eu fui responder para essa pessoa assim, ela me perguntou sobre umas questões de prática de vida de igreja. Aí eu falei assim, olha, nesse momento da minha vida eu estou pouquíssimo preocupado com essa questão, que era uma questão super teológica e distante, e eu estou muito preocupado em andar na lei do amor, que, tipo assim, eu fico lá lendo amor, assim, tipo 1 Coríntios 13, assim, o amor não procura o próprio interesse, não penso mal, Uhum. enfim, mil coisas, assim, daqueles atributos, assim, que são super fortes. Eu falei, gente, eu não estou vivendo nem esse amor com os meus irmãos, eu vou focar em crescer em fé, na fé que Deus já me deu, e eu vou usar minha fé para crescer nisso, andar no amor, porque eu fico pensando assim, todos os nossos problemas realmente seriam muito resolvidos se a gente andasse no amor, sabe? Então, a questão não é se eu ataco ou não a igreja, eu amo a igreja de Jesus, sabe? E aí, se a gente, todo mundo anda no amor, a gente não pensa mal, a gente não procura o próprio Sim. interesse, a gente ama Jesus, a gente anda agradável a Jesus. O Paulo orava, assim, acho que, acho que pelos cristãos de Éfeso, não sei se foi na oração dos Colossenses ou de Efésios, que ele fala que eles andem dignos do Senhor, saca? Aí eu fico pensando, gente, o que é andar digno do Senhor? Se Paulo orava pelos seus assim, a gente tem que andar digno do Senhor. E como que é se isso aplica à minha vida? E aí eu fico pensando assim, a cada vez mais eu quero me apegar a andar no amor verdadeiro, nesse amor de Deus, que parece ser muito forte, muito alto e muito distante, mas é o amor que nós devemos viver, porque é a nossa própria essência. Se Deus é amor, nós somos feitos um com Deus, nós também somos amor. Então, se a gente anda fora desse amor, a gente anda contra a nossa própria natureza. E aí eu fico Exatamente. pensando, eu quero viver de acordo com a minha natureza, porque se eu viver de acordo com a minha natureza, eu vou ser a igreja que eu tenho que ser. Exatamente. E acabou. E aí não entra mais Exato, discussão se tem que ser aquilo desse exato, jeito, né, Dani? exato. Não é tipo aqui na minha cidade a gente recebe tanto isso assim. Aqui na minha cidade não tem igreja da Nova Aliança. Eu falei, eu sempre tipo assim, você é a nova aliança incorporada, porque você é Cristo, sabe? Você e Cristo são um. E aí, então, tipo assim, acha a galera que também é essa nova aliança incorporada, toma um suco detox, porque eu quero ser magro agora, não toma uma coca. Mas toma um suco detox junto e toma um desinchar e vai falar de Jesus e vai ser igreja, sabe? Acabou. Eu Mas, fico ô pensando Dani, quantas vezes a gente foi igreja assim. é essa mentalidade que precisa, né? As pessoas estão crescendo no entendimento e precisa a gente renovar a mente. Exato. Tira essas coisas de liderança, de eu só vou ser usado se eu for líder, se eu for. Não! Não! Exato. Você aceitou Jesus, você está pronto, porque a vida de Deus flui em você. Pronto, Uhum. assim, gente. O Espírito Santo ensina tudo. É óbvio que há pessoas mais maduras, mais experiência, a gente não vai Sim. negar isso. Mas você está pronto para onde Jesus te colocar, você ali ser a igreja, Exato. sabe? E a gente não precisa de mais nada. Nada. Aquele versículo de Pedro lá que, assim, nós temos todas as coisas que nós precisamos para uma vida e piedade. Ou a Bíblia é mentira, ou eu não vivo a plenitude dela. E aí eu acredito que a Bíblia é verdadeira, saca? Eu acredito que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda essa questão de a Bíblia ser verdadeira, eu acredito que a Bíblia realmente quis dizer o que ela quis dizer, no sentido de nós temos todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade. Quando ele fala piedade, assim, eu sempre falava, eu nunca entendi o que é piedade, mas agora cada vez mais eu tenho entendido que o piedade é o ser igreja, sabe? É o andar no amor.
é o enxergar o próximo como Jesus o enxerga, não procura o meu interesse, somos luz. Tudo que a Bíblia fala que a gente é esse andar daquilo que a Bíblia diz que somos e nós temos tudo para isso. Então eu Uau. não preciso de mais um mediador, eu não preciso de mais nada, eu preciso só de Jesus e Jesus somente. E aí eu estou com os meus irmãos crescendo nisso. Então, a gente falando do Mateus, a gente sempre fala dele, mas, mano, Mateus, que ser humano maduro na palavra, alguém que tem uma sede da palavra, maduro no espírito. Então, eu me sinto muito mais igreja passando um dia com o Mateus, muito mais às vezes que eu me sinto numa instituição. Por quê? Porque existe esse alinhamento, existe o amor, existe essa construção de não só de conhecimento, mas de experiência, enfim, que acontece na experiência do estar juntos, e é o que a gente está fazendo aqui agora. Uau. Então, eu tô super botando fé para isso agora. Bota Muito, fé? muito, boto muita fé. Você sabe que esse negócio de ser igreja, esses dias eu tive uma experiência legal. E até o Ryan falou isso, né? Da gente ouvir Deus falando, obrigado, meu filho. Forte. Eu tava indo por um caminho, eu nem lembro para onde eu tava indo de carro. E aí eu tinha que abastecer o meu carro, mas eu falei, não, vou abastecer depois, porque eu só abasteço no posto, né? Falei, não, depois eu abasteço, porque ele é mais longe. E assim, algo me incomodando. Vai no posto. Aquela coisa, sabe? Falei, bom, eu vou no posto agora. Peguei e passei minha entrada e fui no posto. Mas assim, um quarteirão depois, tinha acabado de acontecer um acidente e uma moça estatelada no chão, assim, de moto. Eu olhei naquilo, o Espírito Santo na hora falou, eu te trouxe até aqui, libera os anjos sobre a vida dela, para guardar o corpo dela, os ossos dela, né, todos os órgãos dela, declara que ela é sarada. E eu falei, anjos do Senhor, né, declarei, falei, vão lá, esteja ali, não permita que eles movam ela errado, guarde todos os ossos, todos os órgãos, eu declaro ela sarada, lá. Fiz aquilo, passei, aí eu escutei, obrigada, minha filha, por ter me ouvido. Uau! Obrigada, porque eu só queria de alguém para liberar a palavra ali sobre isso. E eu não sei quem é a pessoa, não tenho nem ideia, entendeu? Mas assim, coisas simples. Que Exato. isso faz parte de ser igreja. Entendeu? Muito. Não tem segredo, não tem regra. É a nossa disponibilidade, né? Em obedecer. A gente fala muito, né, agora que a obediência, ela não é mais a raiz, mas a obediência é um fruto, porque a gente pode querer obedecer ou desobedecer a voz do Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, e, tipo, a gente ouve e decide. E a cada vez que você vai, tipo, é muito interessante, assim, que parece que é uma sensibilidade crescente, assim, de você obedece ele numa coisinha, daí você vai vivendo isso, assim, aí você vai simpatizando e vai reconhecendo a voz que está dentro de você, e aí você vai se tornando uma pessoa tão sensível que as perguntas vão sendo esclarecidas. Eu fico pensando, assim, que eu sempre tenho essa crise, assim, a galera que parece que são dois times, a galera da instituição e a galera da igreja orgânica, mas não são, parece que assim... É esquerda e direita, né? As pessoas vêm da instituição querendo que ministros da nova aliança sejam tão líderes deles quanto eles tinham na instituição. E aí, parece que a galera não está entendendo nada, porque o que a gente está tentando falar, o que eu estou tentando viver na minha vida, e o que eu estou tentando viver, eu gosto de transparecer aqui no Instagram, que é viver essa condição do Espírito Santo, eu quero, tipo, levar as pessoas também a perceber que elas estão na mesma jornada e que elas podem estar na mesma jornada. E eu não tenho resposta para elas, mas o Espírito Santo tem, sabe? Exatamente, Dani. É isso. Louco, né? E as pessoas têm essa necessidade de querer a aprovação nossa de homens. Hoje mesmo, de uma pessoa, Gica, crente pode fazer acupuntura? Eu falei, não sei, pergunta pro Espírito Santo se ele vai com você na acupuntura. Exato. Entendeu? E pode ser que para um ele responda assim, pode ser que para outro ele responda não, porque a condenação está dentro de nós, né? E lá em Romanos fala que a gente não pode se sentir condenado por nada. Então, gente, é isso. Forte. E você falou do Mateus, e algo que me marcou muito quando a gente estava reunida aqui foi que se eu não confiar no Espírito que está em você, eu vou te dominar, vou te manipular. Te manipular, exatamente. Se eu não confio no Espírito... E tipo assim, em que momento da história, Gica, que a gente se tornou tão arrogante de não confiar no Espírito Santo que está no outro e confiar no que está em mim?
Em que momento nós fomos eleitos juiz de quem tem o Espírito Santo ou não? Sabe? E aí, esses dias eu ouvi uma coisa, eu tava assistindo um vídeo sobre. Era uma mulher, assim, nada cristão. E ela falando, ela fez um dicionário, ela estava falando um vídeo sobre o dicionário, definições de crianças para alguns conceitos. E ela vira falando assim, que estava conversando com uma amiga psiquiatra, e ela falando assim, que a visão das pessoas é que criança não é ser humano, é um serimoninho. É como se, sabe, se a pessoa fosse uma limitação, Tá. assim, como se fosse uma espécie de retardo. Uhum. E aí ela falando assim que na psiquiatria infantil pediátrica da amiga, ela é desafiada constantemente a enxergar uma criança como um ser humano mesmo, não como um ser humaninho. E aí Entendi. eu fiquei pensando na nossa vida espiritual. Nós consideramos pessoas que é difícil a gente falar que a pessoa, essa pessoa não tem o Espírito Santo, mas nós não confiamos na maturidade do Espírito Santo dentro dela. Uhum. E eu não estou falando de experiências e crescimento em experiência, como a Sim. gente está falando, mas a gente precisa parar de considerar as crianças como menos seres Sim. humanos. Você ainda não chegou lá. Um dia você vai Sim. chegar lá. E qual que é o critério para chegar lá? Sim. Sei lá, eu É. tô lá nessa hierarquia que eu criei de maturidade espiritual. Por que que eu tenho a chance de te manipular? Simplesmente porque eu não acredito que você é o que você é. Que você é tão filho de Deus quanto eu. Quanto E aí, que exatamente. arrogância, que pecado é esse? É uma arrogância, assim, bizarra, né? Eu creio que a raiz disso, Dani, foi o ensino religioso de que santidade é nível, né? Nossa, Então, Ave Maria. Exato. então É os bizarro. líderes sempre se achavam mais santo do que o novo convertido, serra lé, então é aquela coisa, né? Eu tô mais perto de Deus, porque realmente eu cria Exato. nisso. Que como E é você um tá sistema que impulsiona. Tipo assim, a galera que tá aqui impulsiona quem tá lá. Então, assim, eles querem que as pessoas estejam lá. Então, às vezes, não dá para julgar ninguém, né? É complicado isso. Mas eu fico pensando assim, se o Espírito Santo... Se a gente lesse mais a Bíblia, né? Fico pensando... Tipo assim, o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria João, segredos que o próprio Jesus falou. Eu não consegui ensinar tudo para vocês, mas vai vir uma pessoa, um vai. Deus que vai habitar dentro de você. E aí a gente, tipo assim, depois desse Deus que falou que ia vir um Deus habitar dentro de nós, a gente vem e fala, não, mas vou perguntar ali pro meu pastor antes de perguntar pro Espírito Santo. Ô, Dani, eu falo que eu cresci muito nisso com o Bruno, né? Porque o Bruno ele já conheceu Jesus sem a religião. Gente, é impressionante. Ô, Dani, ele tem muito. Até eu brinco que ele é profeta, né? Ele Por, é. porque, porque ele fala as coisas. Eu falo assim, como você sabe disso? Eu falo assim, Gica, eu não sei te explicar. Eu sei que eu sei e Jesus já me falou. Eu falo, ai, meu Deus. Exato. Eu quero E isso aí, pra mim. e às vezes a gente é tão tentado a enquadrar outra pessoa, né? A pessoa que tá Sim. nessa simplicidade, a gente fala, não é assim não. Foi difícil para mim, tem que ser difícil para você também. Exatamente! Não, Que e pra raiva mim era um disso. absurdo, porque o Bruno não lia a Bíblia, o Bruno só ouve a Bíblia. E eu achava, como ele não lê a Bíblia, entendeu? Antes. Mas como você não lê, Gica? Eu ouço. Não, mas você tem que pegar a Bíblia e ler. Pegar a Olha, palavra. olha. Exatamente, exatamente. A gente Dani, quer dificultar o processo, dá um pouquinho de medo nisso, mas se a gente for guiado no Espírito, a vida é muito leve. gente, Muito é leve. leve, é maravilhoso. Dani, o Instagram acho que passou as horas, ele não tá nos travando. Exato. Gente, se deixar, nós Quase não. vamos aqui a madrugada inteira falando. Exato. Foi muito bom, vamos marcar mais vezes. Beijo, Um Gica. super Foi bom beijo, demais. obrigada, viu? A gente vai se Que é isso? falando. Eu que Gente, agradeço. obrigada pela presença de vocês aqui. Foi muito bom esse tempo falar sobre igreja. Foi. Como o Paulo orou, né? Desejo mesmo que cada um haja espírito de cada dia mais de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento de Jesus. Exato. Amém? Foquem, Exato. né? Como o Dani falou, fixa os olhos em Jesus. Fixa que tá Forte. tudo certo. Beleza, Isso. Dani? Obrigada, viu? Manda um beijo aí pra Deb. Vou mandar sim. Tá Até a bom. próxima. Gente, um Beijo, beijo. Boa Gica. Tchau, noite. tchau. Obrigado. Boa Tchau. noite. Galera, vou encerrar aqui para salvar. Um super beijo, viu, para vocês. Até!